Voltando com as notícias de política, começamos lá com as notícias de Brasília. Hoje o repórter Nildo Costa traz a informação de uma possível dificuldade aí ao trabalhador com o fim do saque aniversário do FGTS. Vamos às informações. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva pretende acabar com o saque aniversário do FGTS. A afirmação foi feita em entrevista ao jornal O Globo. Marinho não deu detalhes de quando ou como isso pode ser feito. Aproximadamente 28 milhões e 600 mil de trabalhadores aderiram ao saque aniversário do FGTS. Cerca de 12 bilhões de reais por ano, em média, são retirados do fundo por brasileiros. A medida foi instituída pela Lei 13.932 de 2019 e permite ao trabalhador sacar parte do saldo da conta do FGTS anualmente no mês de seu aniversário. A adesão é opcional. Já o novo ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, do PDT, tomou posse do cargo nesta terça-feira e fez críticas à reforma da Previdência aprovada no início do governo de Jair Bolsonaro. O ministro se referiu às regras aprovadas em 2019 como uma antirreforma. Nós precisamos discutir com profundidade o que foi essa antirreforma da Previdência. Discutir com números e com profundidade. Nós queremos que toda a arrecadação destinada constitucionalmente para a Previdência esteja no balanço na Previdência, porque não é a favor nenhum. Quando corretamente os constituintes 88 criaram a proteção do BPC, principalmente para os nossos companheiros portadores de necessidades especiais, isso acarretou o encargo de 10 milhões que são da OGU, do orçamento do Tesouro da União, não são da Previdência, e colocam esse encargo à Previdência para dizer que ela é deficitária. Não colocam os recursos dos CONFINS, dos PIS, não colocam o recurso das contrapartidas dos bancos. Tudo se esquece para levar a população uma mentira. A Previdência não é deficitária. Carlos Lupe sinalizou que vai encontrar medidas para contribuição para o mercado de trabalho informal. Em conversa com a imprensa no Congresso Nacional no domingo, dia 1º, momento antes da posse do presidente Lula, o ministro disse pensar na criação de regras diferenciadas para o trabalhador informal poder também contribuir para a Previdência. Segundo o ministro, o excesso de trabalho informal, que passou a ser chamado também de uberização do trabalho, em alusão aos autônomos que trabalham para aplicativos de transporte e entrega, é uma das questões prioritárias a serem resolvidas. A ideia é que esses 20 milhões de trabalhadores paguem algum valor para a Previdência para garantir a aposentadoria e também reforçar os cofres do Seguro Social. Esse valor cobrado dos informais, segundo o ministro, precisa ser justo, tem que ser um preço menor e também ter um limite diferenciado no valor da Previdência. Não pode pagar menos para ganhar mais, tem que ser justo, disse o ministro Carlos Lupe. De Brasília, Nildo Costa. Aqui no Maranhão, toda a classe política segue em recesso. Na Câmara Federal, Assembleia Legislativa e até mesmo na Câmara de Vereadores de São Luís, que não votou a LOA de 2023. Mas já está com nova equipe à frente da mesa diretora. Nas redes sociais, o centro de atenções vem sendo o diálogo com o novo presidente Paulo Vitor. Na foto, ele e o deputado federal reeleito, Josimar Maranhãozinho, em visita ao gabinete da Câmara de Vereadores, onde foi destacado aí o diálogo sobre política regional. O presidente da casa destacou a boa articulação do deputado Josimar e reforçou que o PL pode avançar na boa política dentro da Câmara. Vale dizer que o PL tem lugar de destaque na nova composição da mesa diretora, com a representação do vereador Aldir Júnior como primeiro secretário da Casa Parlamentar. E dando destaque agora a uma informação que vem tirando o sono dos prefeitos de 66 municípios do Maranhão. O IBGE está finalizando o processo de recenseamento, ou seja, a contagem de moradores em cada município. E nestas cidades houve um registro menor do que o último levantamento. Isso reflete no repasse do valor do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Em 2023, 800 municípios poderiam apresentar redução de coeficiente no Fundo de Participação dos Municípios,
É o que revela o levantamento feito pela Confederação Nacional de Municípios, que aponta as perdas e ganhos nos repasses municipal, após a divulgação das mudanças nos coeficientes do fundo para 2023. O repasse do FPM ele é feito em cima de faixas populacionais. E a partir daí a gente começa do coeficiente 0,6 até o 4,0. Isso, como eu disse, faixas entre populações. Então, para exemplificar, o município ele é 0,6 até 10.188 habitantes. A partir de 10.189 até 13.000 e pouco, ele já passa a ser aí um município 0,8. E assim vai crescendo de acordo com a faixa populacional. O IBGE divulgou uma prévia do censo e encaminhou os dados ao Tribunal de Contas da União, que é o responsável pela divisão do PFM, o que deve resultar em cortes da primeira cota de janeiro. Mas para a Federação dos Municípios do Maranhão, esses cortes não podem ocorrer porque o censo ainda não foi concluído e discorda sobre os prazos que foram estipulados. 66 cidades poderão ser afetadas. Como ele é o órgão oficial que faz esse levantamento para balizar todos os cálculos de repasse de recursos para os municípios, ele é o órgão fundamental para isso. E aí é que a FAMEM pede ao IBGE, pede ao TCU compreensão nesse momento. A gente viu a fragilidade que ocorreu o censo era para ter ocorrido antes, não teve recurso, foi feito, infelizmente, na nossa visão, de forma atropelada. Os dados que foram liberados são dados prévios, dados que foram feitos um misto entre população recenseada e estimada ao mesmo tempo. Criou-se uma metodologia que não foi aplicada nos anos anteriores e o prazo para que os municípios pudessem recorrer dessa publicação do IBGE também não foi dado a oportunidade, até porque é o seguinte, o IBGE tinha até 31 de agosto para cumprir a publicação desses dados. O fez no dia 28 de dezembro. Os municípios teriam, então, 30 dias para recorrer. Um formulário padrão foi disponibilizado para as prefeituras, para que elas acionem a Justiça Federal pedindo a suspensão dos efeitos do censo do IBGE. Imediatamente após sair a publicação da decisão normativa do TCU, o nosso jurídico preparou uma petição modelo e uma contestação também para o TCU, onde 59 municípios até a data de ontem já tinham entrado na justiça, vários já tinham conseguido eliminar para manter até o mês de março, outros não foram deferidos de imediato a eliminar, até que fosse ouvido primeiro o IBGE, e de forma que a gente está acompanhando essa situação, alguns já estão recorrendo das liminares que foram negadas, e estamos tendo reuniões com a nossa bancada federal, com a Confederação Nacional dos Municípios, para que a gente possa, ou de forma judicial, administrativa ou política, resolver essa situação que vai causar um dano muito grande para os municípios do Maranhão. Seguindo para mais um intervalo, na volta, o Jornal da Guará fala sobre a pré-matrícula de estudantes para a rede estadual de ensino. Fique atento, volto já.